Gratidão. E aqui a gente vai falar da energia sexual no processo evolutivo. Então, lembrando que somos energia, tudo é feito de energia, todos nós, todas as coisas, tudo que existe é feito de energia, e que essa energia provém lá do vácuo quântico, né? É uma mesma energia projetada em várias formas diferentes. Então, o que significa a energia sexual? Como foi trabalhada essa energia sexual pelos seres humanos no planeta Terra? E a nossa visão da nossa egrégora uraniana, uma egrégora, uma civilização que transcendeu a questão da energia sexual, como tudo isso é visto, né? Então, são visões, são percepções de civilizações que já transcenderam a questão da energia sexual, ou seja, por que existe a energia sexual, né, nos seres humanos? Qual foi a finalidade básica disso tudo? Procriação. Então, a finalidade da energia sexual no ser humano, de superfície, né, os seres que vivem na superfície da Terra, foi se multiplicar, foi procriar, foi ampliar a quantidade de seres no planeta. O que aconteceu ao longo dos anos com essa energia? Ela foi sendo trabalhada de uma maneira desvirtuada, onde se ampliou a quantidade de seres. Hoje temos 8 bilhões de pessoas, né? Então, muitas pessoas tiveram filhos e continuaram tendo mais e mais filhos, sem o controle dessa energia, sem um conhecimento, né, do que significa trazer uma alma, né? Porque nós não estamos trazendo um corpo físico para brincar no parque, né? Nós estamos trazendo uma alma para viver uma experiência. Então, a alma que vai encarnar naquele corpo, né, que vai vir, o espírito que vai pertencer àquela matéria que está vindo através do útero daquele ser, precisa ser compreendido. É necessário que a gente tenha consciência, seja consciente do que significa ter, né, trazer uma criança para esse mundo, né, o estado desse mundo todo, para uma experiência. Então, essa percepção é que é importante, né? Então, a energia sexual, ela é uma energia que permite dois seres se conectarem para produzir, né, essa química que vai levar à gestação e tudo mais, a todo o processo de concepção de uma criança. Então, o mecanismo que um ser humano tem para trazer outro ser, hoje, né? Hoje o mecanismo que o ser tem para trazer outro para o mundo é através da gestação de uma criança dentro de um útero materno, e esse é o processo. Não quer dizer que em outras civilizações seja o mesmo. Então, o que acontece? A gente precisa ter conhecimento de como as coisas acontecem. Então, hoje acontece assim aqui. Então, se isso acontece, porque se eu quero ter um filho, eu quero ter por um desejo meu, do ego, ou porque a minha alma está dizendo, não, eu preciso trazer uma criança porque isso faz parte do meu processo evolutivo. Então, é uma diferença gigantesca. Por quê? Porque aí o ser vai trazer uma alma em alinhamento vibracional com a própria mãe, com a própria família, porque ela veio desempenhar uma tarefa no planeta e tudo vai cooperar. Então, a energia sexual desvirtuada é aquela onde eu pego, né, tenho lá relações com N pessoas e, de repente, acontece de uma criança, de um ser, de uma pessoa, de uma menina, às vezes, um adolescente, ou uma mulher mesmo, engravidar sem que aquilo foi planejado. Por quê? Porque a energia sexual não foi controlada, dominada. Então, o movimento o ato sexual é uma relação que envolve justamente o trazer a procriação. E os seres humanos ficaram brincando com essa energia sexual para outras finalidades. Então, o que acontece? Não que você não possa, não é ser contra isso, nada disso, né? Não é preconceito, não é
Mas em termos energéticos, lembra que nós estamos sempre tratando em termos energéticos. O que acontece? Você está se desgastando energeticamente numa relação muitas vezes que não é o que você quer, e a sua energia está sendo desgastada e acoplada, porque lembra que nós estamos dentro de um campo informacional. Então o seu campo informacional magnético, tudo que contém na sua vida, o que você faz, sua identidade, suas experiências, tudo está lá dentro. Esse seu campo está conectado a outros. Então vamos imaginar que você está dentro de um processo evolutivo, você já está numa outra fase, e você tem uma relação com uma pessoa que não tem nenhuma, que ela está em outro estado de consciência, que ela não tem nenhuma ideia do que você está falando, nada. Você vai unir o seu campo vibracional, o seu campo consciencial, todo o seu campo energético com aquela pessoa, que muitas vezes você não sabe a história, não sabe o que não sabe, nada. Então você vai criar uma conexão energética que não é favorável para o seu processo, porque você está fazendo aquilo por um impulso descontrolado dessa energia sexual. Então, quando um ser já está no processo evolutivo, ele já tem domínio dessa energia, né? O que não está ainda pode não ter domínio dessa energia. Então, a dificuldade do planeta foi porque essa energia ela foi utilizada não somente para a finalidade pela qual ela foi criada, que é produzir, que é a procriação, né? Então, ela começou a ser desvirtuada com promiscuidade, com outras coisas que são contrárias ao alinhamento das energias, que promovem a desconexão delas. Então, essa energia descontrolada gerou também um aumento populacional muito grande, onde as coisas ficaram mais difíceis, porque o planeta tem uma quantidade de recursos. Esses recursos também começaram a ser destruídos, né, de alguma forma, e mais seres foram chegando para consumir. Quanto mais uma família tem mais filhos, ela precisa de mais coisas. Tudo é multiplicado. Tudo é multiplicado. Então, e a origem está no controle dessa energia. Então, é chegar e falar assim, não, mas nós já estamos, né, já temos X filhos, já estamos, então não vamos mais conscientemente não fazer mais isso, né? Então, a energia sexual ela precisa ser dominada e ela também é totalmente manipulada pelas mídias, né, com as propagandas, os produtos, todos eles utilizam dessa energia para as vendas, para isso. Então, tudo isso está em jogo. Tudo isso está em jogo. Então, o quanto dessa energia está sendo consumida, vamos dizer assim, utilizada para o ser evoluir, porque é a mesma energia, gente. O que acontece? Essa energia ela está na nossa parte inferior, né? Então, ela está lá, nós temos os chakras inferiores, e essa energia, se ela é colocada só lá embaixo, que ela é utilizada somente com essa força sexual, de sobrevivência, de isso, daquilo, né? Ela não sobe para os níveis superiores. Por isso que quando a gente fala em meditação, a meditação é justamente permitir a elevação da energia para os seus níveis superiores, para que ela possa abrir o seu chakra cardíaco, passar pelo seu chakra laríngeo, subir, né, por todos os seus, despertar, terceira visão, todas essas coisas começam a acontecer por conta de que a energia está subindo. Então, se a energia sexual, ela vai ficar lá embaixo, ela vai cada vez se desgastar mais no ser e vai ficar com a frequência baixa. Então, ele não sobe. Então, não é não fazer, ou vai fazer, se não vai fazer. É saber e ter a consciência do porquê está fazendo aquilo. E como a pessoa se sente, porque como ela se sente é o indicativo de que aquilo está bom ou não. Então, esse é o primeiro indicador. Então, essa energia, ela é fundamental, porque ela é energia vital. É a energia que faz, que produz, que dá a luz, né? Então, é a energia que dá
vida, que traz uma vida, ela é uma energia, é a mesma energia que nós estamos trabalhando aqui no processo ascensional. É a energia vital. Então não tem outra, né? É a mesma energia, só que ela está sendo colocada no foco da questão sexual, tudo que é muito desgastante nesse planeta por conta de conhecimento mesmo, né? De as pessoas, de as universidades, inclusive, das escolas, disseminarem esses conhecimentos, né? Aqui tudo foi colocado tudo como tabu, como um preconceito, como não pode falar. E não é assim. As crianças têm que ser educadas em relação a isso, entender como que isso funciona, que energia é essa, entender que essa é a energia vital, é a mesma energia, a energia da nossa vida, que a gente escolhe onde a gente vai colocar. Então, dentro de um processo evolutivo, isso interfere, obviamente, né, porque se eu estou focado nisso, do lado de fora, né, buscando atender esses desejos, essas coisas que são do corpo, meramente do corpo, eu não vou subir a energia, não vou elevar a frequência, não vou trabalhar o aspecto superior, que é o aspecto que precisa ser trabalhado num processo de evolução. No processo de evolução, a gente não vai trabalhar mais os níveis inferiores, a gente transcende eles para colocar energia lá em cima. E aí lá de cima, esses de baixo vão sendo supridos. Então aí quando a energia desce, você percebe e você fala, nossa, eu estava num relacionamento que não tinha nada a ver comigo. Por quê? Porque você permitiu que a energia subisse, aí ela desceu, passou pelo seu corpo e te mostrou, olha, tá vendo? Veja como você está se sentindo agora. E aí não quer dizer que você não encontre, você pode encontrar uma outra pessoa totalmente compatível com você, em outro momento. E que possa vir a ter até uma criança, só que vai ser a partir da alma, e não do corpo físico. Então você não vai se relacionar com aquela pessoa porque você tem um desejo e amanhã você não quer mais aquela pessoa. Você vai construir uma vida com aquela pessoa porque você encontrou o que a gente chama de conexão de alma, que é uma conexão que veio para algo maior. Aí a energia, quando ocorre, digamos, uma relação entre duas pessoas que estão conectadas por uma alma, é outra coisa. Por quê? Porque a energia tende a aumentar. Então, se ela tem uma ligação, uma conexão com aquilo, ela aumenta, amplia, e aquilo se traz felicidade, traz alegria, traz amor, não traz desgaste, porque aí as forças energéticas de ambos estão coligadas com um objetivo maior, e elas não estão ligadas pela questão física, elas estão ligadas pela alma. Então a gente fala chama gêmea, aí não temos esse nome aqui, né? Nossa egrégora uraniana, não, a gente não tem isso, né? O que se vê nesse caso, no campo, é a conexão de alma. Então são pessoas extremamente compatíveis, que podem até ter se encontrado em alguma outra vida, mas também não levamos isso em consideração, mas que elas se unem para um propósito maior. Então, quando elas se unem para um propósito maior, como já diz, né, tudo funciona. Tudo tem que funcionar para aquele casal, para aquelas duas pessoas que estão ali, que se encontraram. E essa força desse encontro, ela só vai acontecer se a pessoa trabalhar essa energia sexual. Caso contrário, ela vai estar sempre atraindo, trazendo para ela dependência, ou alguma coisa que ela não resolveu bem. Por quê? Porque é um reflexo. Então, novamente, a gente sempre tem que trabalhar a energia interna nossa, para depois aquilo refletir fora, e a gente não vai buscar, não vai lá, deixa eu ver, né? Deixa eu ver aqui quem que eu vou. Não é assim. Você não vai buscar nada, você vai continuar o seu processo evolutivo, e se aquilo está no seu plano de alma, você vai encontrar, vai trazer, aquilo vai atrair, vai vir para você uma pessoa compatível com a sua energia, e não de uma forma desvairada que a pessoa vai buscar a campo, né?
Então, esse desgaste foi provocado por falta de consciência do que significa essa energia, que é a nossa energia vital. Então, atenção com essa energia, né? E é importante a gente trabalhar a consciência, ou seja, a gente fazer os movimentos, né, a partir do nosso ser interno, e não do nosso instinto, do nosso ego. Né? Então, por isso que elevar a frequência te tira de um nível de consciência já superado, que é o nível de sobrevivência. Então aí a energia sobe, a energia sexual sobe, e você não vai buscar nada de alguém para você suprir alguma coisa. Você vai cuidar da sua energia, vai cuidar da sua existência e vai vir para você, se isso estiver no seu plano, uma pessoa compatível com a sua alma. Então aí você vai realizar coisas que você talvez não pudesse realizar sozinho. Porque normalmente, se a gente não está conseguindo algo sozinho, pode vir alguém que é trazido pelo plano superior para nos ajudar no processo. E aí a coisa se modifica completamente. Porque aí é como se você realmente estivesse encontrando, né? Se encontrando no outro. Então, vamos cuidar dessa energia para a gente poder crescer em consciência. Gratidão.